Olá pessoal, é um prazer enorme tê-los aqui. Eu sou o professor Dr. José Angalucci da Frota. Sejam todos bem-vindos em mais uma videoaula de biologia, agora com ênfase em reino metáfita, dos vegetais. Tá? Peguem papel, caneta para fazer as devidas anotações e vamos lá. Então vamos iniciar com alguns conceitos. A área da biologia que estuda os vegetais, as plantas, se chama botânica. Tá? Então não esqueçam, botânica é a área da biologia que estuda exclusivamente os vegetais. As algas estão fora desse grupo. Nós já vimos em um outro vídeo que as algas pertencem ao reino protista, junto com os protozoários. Então, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos apenas falar de 4 grupos. O grupo das briófitas, das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, antes disso, vamos introduzir alguns conceitos. Vocês não podem esquecer que todos os vegetais eles são eucariontes, ou seja, eles apresentam uma carioteca ali na célula. Eles são pluricelulares, não existe nenhum vegetal unicelular, então exclusivamente eles apresentam mais de uma célula, são formados por mais de uma célula. E eles são autotróficos por fotossíntese. Lembrando que as bactérias e algumas espécies também são autótrofas, só que por quimiossíntese. No caso dos vegetais, todos são autótrofos por fotossíntese. Um outro termo que vocês não podem esquecer é o cloroplasto, uma organela celular que é responsável exclusivamente por realizar a fotossíntese, ou seja, transformar as substâncias inorgânicas em orgânicas dos vegetais. Uma outra substância que também vocês não podem esquecer é a celulose, tá? Um tipo de polissacarídeo, um carboidrato que forma a parede celular dos vegetais. Então os vegetais eles apresentam aí exclusivamente celulose em sua parede vegetal. E ele, importante, a celulose ela não é digerida pelos seres humanos. A gente não tem celulase, a gente não tem enzimas para digerir essa celulose. Mas ela é importante para incentivar e induzir o nosso intestino a funcionar bem. Então, o grupo dos vegetais, eles pertencem a um grupo chamado de embriófitas, porque apresentam embriões multicelulares maciços. E eles normalmente vão se desenvolver desses embriões. As algas estão fora do grupo dos vegetais porque eles não se desenvolvem por embriões. Então, alguns pesquisadores acabaram que excluindo o grupo das algas devido a essa característica, não se formar por embriões. Outro termo que a gente vai falar bastante relacionado aos vegetais seria o avascular. Esse termo significa que o vegetal ele não possui vasos condutores de seiva. Os vasos condutores que vão levar a seiva bruta da raiz para as folhas e nem os vasos condutores que vão trazer toda essa seiva transformada, que a gente chama de elaborada das folhas, para as outras partes da planta. Então, planta avascular quer dizer que não apresenta vasos condutores de seiva. A gente tem um representante. O grupo das briófitas são formadas por musgos, então eles não apresentam vasos condutores de seiva. Um outro termo seria vascular. Então, as plantas vasculares, também chamadas de traqueófitas, elas apresentam vasos condutores de seiva. E a gente tem a partir daí 3 grupos, o grupo das pteridófitas, o grupo das gimnospermas e das angiospermas. Então, 3 grupos vasculares. Importante citar que os vasos condutores de seiva permitiram que as plantas se adaptassem melhor às condições terrestres e automaticamente também a ganhar um porte maior. Um outro termo é criptógama. Apresentam um órgão reprodutivo ali pouco visível, tá? Em alguns livros vai aparecer como plantas sem órgão reprodutivo ou sem semente. Já as fanerógamas são plantas que apresentam órgão reprodutivo nitidamente evidente. Vou colocar uma tabelinha aqui para que vocês vejam essas características aos grupos. Então, criptógamas avasculares, então são plantas que sem flor ou semente e que também não apresentam vasos condutores de seiva. Então nós temos as briófitas. Depois desse grupo nós temos as traqueófitas, plantas com vasos condutores de seiva. Dentro desse grupo nós temos aí as criptógamas e as fanerógamas. Criptógamas, representante as pteridófitas,
e as fanerógamas, representantes as gimnospermas e as angiospermas. Dentro desse grupo das fanerógamas, as gimnospermas elas não têm fruto, então o cônio, aquele estróbilo é considerado somente a semente, e as angiospermas elas vão apresentar semente, fruto e ainda vão apresentar a flor. Então nós temos aqui uma filogenia iniciando com as algas, a verde também chamadas de clorofícias. Então observem que a partir daqui todos os 4 grupos eles apresentam um embrião multicelular, apresentam também a estrutura feminina chamada arquegônio, que vai produzir o gameta, e o anterídeo, que é a estrutura masculina que vai fabricar ali o gameta também. Então o primeiro grupo é a briófita. Então a briófita ela é avascular. Depois do grupo das briófitas, nós temos outras características com os 3 grupos. Então daqui em diante, tudo é vascular, também chamado de traqueófita. Apresentam aí folhas e caules verdadeiros e apresentam o esporófito dominante. Então, quem apresenta essas características, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Seguindo um pouquinho mais aqui em cima, nós temos aqui representantes apenas com semente e crescimento lateral, como gimnospermas e angiospermas. E por último aqui as angiospermas, que apresentam exclusivamente flor e fruto. Tá? Então, 4 representantes aí do reino das briófitas. Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês, a introdução sobre o reino metáfita. Tá? Grande abraço e até uma próxima aula. Falou!